Fala, minha turma, tudo bem com vocês? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um no Mundo da Lampions, estamos na área para falar de Copa do Nordeste. Mais uma rodada de belos gols, belas partidas. E a gente vai começar essa rodada destrinchando o jogo entre Santa Cruz e ABC. E o Santinha levou a melhor, 1-0 em casa. E aí, qual foi o destaque do jogo? Bom, o destaque do jogo, o jogador que se destacou foi o Jô, que marcou o gol da vitória do Santa Cruz. Inclusive é um jogador que quando chegou na temporada foi muito hostilizado pela torcida, porque ele falou que ele tinha dificuldade de fazer gols. E a torcida acabou pegando no pé dele. Sinceridade é tudo, né? Exatamente. Super sincero. Pois é, e aí nesse jogo foi muito marcante porque ele faz o gol e o Leston Júnior, que é o técnico do Santa Cruz, ao final da partida, ele defende o Jô, defende com muita veemência, falando que o jogador de lado no Brasil ele não precisa marcar gols, ele tem que ser um jogador tático, pelo menos essa é a visão do Leston Júnior, eu já não concordo tanto, mas fica aí a opinião do técnico. Bom, além disso, a gente tem que destacar também o passe do Dani Moraes, que foge um pouco da característica dele, um zagueiro que inclusive jogou no Bahia. E assim, eu não conhecia essa virtude de fazer lançamentos, até me impressionei. Um lançamento aí no meio dos últimos 2/3 do campo, ele consegue achar o Jô em posição muito favorável para finalizar para o gol. Continuando a análise, o ABC não ofereceu muito perigo ao Santa Cruz. O ABC insistiu em bolas aéreas, principalmente escanteios, trazendo até algum perigo ao Santa Cruz, mas não foi tão efetivo. Eu acho que o jogo realmente foi muito fraco, apesar de ter sido transferido para a Arena Pernambuco mais uma vez. O Arruda não está em condições ainda, mas eu acho que as equipes não fizeram um proveito desse gramado, que muitas vezes é usado como desculpa. Ter o gramado ruim, não conseguir tocar a bola, e dessa vez eu acho que as equipes não podem reclamar disso, fizeram um jogo realmente fraco, e como o Zé bem falou, pouquíssimas chances. Acho que até o jogo estava caminhando para o empate, mas sim, os pontas do Santa Cruz forçaram um pouco mais o jogo, o 1 contra 1, e o gol do jogo, ele domina com a mão, ao meu ver. Ele domina com a mão. Na sua interpretação. Eu não quis entrar nesse mérito. Esse mérito com a mão hoje é aquela questão interpretativa. Só que, um lance antes, havia o Santa Cruz tinha feito um gol, que foi marcar impedimento, e para mim estava legal. Então, acho que essa força que os pontas do Santa Cruz, o Elias Carioca, que me parece um jogador até interessante, novo e interessante, e o Jô fizeram esse algo mais que eu acho que fizeram o Santa Cruz sair com a vitória. Inclusive, em relação ao Elias Carioca, tem uma movimentação bem interessante no time do Santa Cruz, que é essa troca do Jô com o Elias Carioca. O Elias Carioca ele joga mais centralizado na realidade, Então, ele inclusive no lance do gol, ele troca com o Jô e ele faz o lado do campo. E o Jô passa a infiltrar na área. Dá para dizer que houve uma melhora do Santa Cruz ou o adversário também não levou muito perigo? Dá para dizer que o adversário não ofereceu muito perigo e que tecnicamente é inferior aos outros que o Santa Cruz enfrentou. Eu diria que é preocupante para as duas equipes. O torcedor do Santa está preocupado. Eu acho que o Santa está até mostrando uma pequena evolução, mas assim, é muito pequeno, entendeu? Ainda, acho que ainda requer realmente reforços. Então eu não consigo cravar assim que ele vai evoluir, vai continuar. Analisando para a Copa do Nordeste, vocês acreditam que Santa Cruz ou ABC tem alguma condição de passar para a próxima fase? Eu vejo com muito pessimismo o futuro dos dois times na competição. Eu tenho outros times que são da minha preferência e que eu enxergo um futebol melhor. Inclusive times menos tradicionais do que esses dois. Se você quiser, eu posso falar aqui do Altos, CRB. Para mim são times que têm consistência tática melhor do que o Santa Cruz e o ABC. Eu acredito que chegar na próxima fase é até possível. Agora não vejo nem de longe brigando passar dela, por um título ou uma semifinal, algo do tipo. Eu acho que o Santa, principalmente, por ter uma torcida conhecida, por ter camisa, O peso da camisa pode influenciar na hora decisiva. Não que o ABC não tenha, mas assim, acho que o Santinha pode fazer valer principalmente o fator casa. Se o gramado do Arruda ficar bom, inclusive. Isso, pode ajudar mais para passar. O ABC, eu acho que ano passado eles tinham uma equipe mais interessante, com os dois jovens, com o próprio Alisson. E jogando muito bem. Se duvidar, era o melhor futebol apresentado. Acabou na vitória, inclusive. O Alisson, sim, e o Matheus Matias e o
Fezinho foram para o Corinthians e o Matheus Matias hoje está no Ceará. O ABC surpreendeu logo no começo da temporada. Eu lembro que a gente comentava bastante dele, né? No ano passado. Tá bem. Era um dos melhores times. Se eu não me engano, até boa parte fez a melhor campanha da Copa do Nordeste, até boa parte da competição. E só para finalizar, a gente frisou aqui o lançamento do Dani Moraes e essa infiltração dos zagueiros, né, ultrapassando ali a linha de marcação, passando para o meio campo, é muito um reflexo do que é o meio campo do Santa Cruz. O meio campo do Santa Cruz é um meio campo muito estático, não tem muitas movimentações, né? A gente conversava aqui no confronto do Santa Cruz e Bahia que o Alan Dias se posicionava muito recuado, ele não se aproxima, né? E o que dá um trabalho maior para os pontas que precisam suprir essa carência do time, né? É isso, então vamos para o próximo confronto. Vamos analisar agora Salgueiro e Náutico. Yuri, por favor, a entrada do jogo. Olha o Salgueiro aí, gente! Que maravilha. O jogo foi 1-1 no sábado. Tem algum destaque legal desse jogo? O destaque aí então é o Wallace pernambucano, que mais uma vez marcou um gol, chegando a 3 gols na competição, né? E aí brigando pela artilharia. Eu acho que desse time do Náutico, né, é o maior destaque, é o cara que está fazendo a diferença mesmo, muitas vezes sozinho. Inclusive o gol, ele surge de uma jogada, assim, não existe trabalho do time, é um cruzamento. Uma bola jogada. É uma bola que na realidade era para ser um cruzamento pelo alto, né? O jogador do Náutico é o André Crowbell, erra o cruzamento, a bola vai rasteira e sobra na área para o Wallace pernambucano chutar pro gol, né? Então assim, o Bumba, meu boi. Pois é, e assim, o Salgueiro com o Miller e o Escuro, Miller que tem nome de craque, né? Tá fazendo juiz aí porque jogou bem na partida e acabou fazendo o gol de pênalti, e o Escuro oferecendo perigo, né, com bolas de fora da área. E o Salgueiro realmente foi melhor, né? O Zé falou exatamente muito bem, acho que esse jogo também foi tecnicamente muito fraco. E o que eu queria destacar no Náutico, além do Wallace pernambucano, que o Zé já destacou bem, é o espírito de luta do time. Desde a primeira rodada eu tenho visto isso. E que às vezes, principalmente eles conseguindo avançar para uma quarta de final, uma semifinal, que é jogo único, esse espírito de luta acho que pode valer muito para essa passada de fase. E eu vejo os jogadores brigando muito, e se não vai na técnica, tá indo na raça. Só para não deixar passar, o lance do pênalti do Salgueiro, já que o Yuri estava falando essa questão do desnivelamento técnico, né, desse jogo em relação aos outros, é um absurdo. É uma cobrança de lateral, na qual o jogador do Náutico, que é o número 17, o Jimenez, acaba tocando a bola com a mão no lance de lateral. Ou seja, me desculpem a torcida do Náutico, mas no mínimo ridículo o lance. Assim, é uma coisa realmente absurda. Todo lance, o lateral repara, o atacante sobe para cabecear, fura, passa direto. Sim, O jogador show de Bumba, meu boi. Mais um. Vamos fazer um quadro aqui. Bumba, meu boi. Botar aquele selo Bumba, meu boi. O selo Bumba, meu boi de qualidade. E como de costume, o próximo jogo que a gente vai falar é entre Botafogo da Paraíba, do nosso glorioso Marcos Aurélio, que venceu o Fortaleza, mas quem vai destrinchar esse jogo, principalmente naquela visão apaixonada do Fortaleza, é o nosso correspondente diretamente de Fortaleza, lá do Ceará, Dudu Damasceno. Dudu, conta pra gente, não deu pra Fortaleza, o que foi que aconteceu, Dudu? Salve, salve galera, beleza? Dudu Damasceno diretamente aqui de Fortaleza para falar dessa derrota por 1-0 do Leão diante do Botafogo da Paraíba lá no Almeidão, em João Pessoa. Fortaleza que estreou com vitória por 3-1 diante do Náutico, depois empatou com o CSA por 0-0, seguiu em busca da sua segunda vitória na temporada e não conseguiu. Numa partida muito pobre tecnicamente, onde o treinador Rogério Ceni promoveu diversas mudanças, 6 no total, de acordo com a partida diante do CSA. Dessas 6 mudanças, 4 estreias. Estreou o zagueiro colombiano Juan Quinteiro, o lateral direito Diego Ferreira, o volante Santiago Romero, uruguaio, e o também volante Gabriel Dias, né? Mas o Fortaleza dependeu muito do Júnior Santos na sua força física para chegar ao ataque, porque estava sem inspiração e ainda sentindo muito a parte física, diferente do nosso adversário, o Botafogo, que já tinha feito 6 partidas na temporada, né? 4 pelo Paraibano,
2 pelo Nordestão, estava invicto e segue invicto, né? Uma equipe mais organizada nesse momento, com mais tempo de jogo, com mais ritmo de jogo, e isso pesou bastante num calor que estava infernal lá no Almeidão. O Fortaleza não conseguiu desenvolver seu futebol, sente ainda muita falta do meio-campista cerebral para articular essas jogadas. O Fortaleza segue negociando, a bola da vez no momento é o Diego Buonanoite, da Universidade Católica, segue negociações, é um atleta bem difícil, que mudaria o Fortaleza de patamar, porque ele é muito bom tecnicamente, mas é isso, né? Não deu para fazer nada nessa partida. De positivo eu tiro o Júnior Santos, que foi bem atacante, buscando algumas jogadas com força física, com velocidade, e também o zagueiro colombiano Juan Quintero, que teve uma boa estreia, depois acabou sentindo cãibras, o que é normal, que foi a primeira partida dele na temporada. Bem, o jogo seguia 0-0, muito pobre dos dois lados, até os 45 do segundo tempo, onde teve uma bola que o goleiro Marcelo Boeck acabou no susto espalmando para o meio da área. O zagueiro, um jogador, o volante Rogério, tentou a finalização, o outro jogador do Botafogo fez o gol, e é isso. Fortaleza que volta a campo na próxima quarta-feira, dia 6 de fevereiro, diante do Barbalha pelo Campeonato Cearense, e na Copa do Nordeste só no dia 24 de fevereiro, que encara o Bahia aqui na Arena Castelão. Um abraço. Tá aí, obrigado Dudu pela participação mais uma vez, a galera do Bora Leão marcando presença em alta nos nossos vídeos. O último bombou mesmo a participação de vocês. Muito obrigado pela parceria, pela audiência. E aí, vocês concordam com o Dudu? O que é que faltou para o Fortaleza igualar esse jogo e não sair pelo menos com uma derrota, né? Bom, primeiramente, acho que a audiência já está acostumada, né? Se tem jogo do Fortaleza, tem participação tem do Dudu Damasceno nos Los Futebólicos, né? Pois é, a gente agradece realmente a participação de vocês. Em relação ao Fortaleza, a gente pode destacar aqui o sistema tático implementado pelo Rogério, né, um 4-3-3. O sistema que tem uma trinca de volantes, né, com o Paulo Roberto, o Romero, que estava fazendo sua estreia, o uruguaio, que veio do Nacional, e o Gabriel Dias, né, e uma última linha ali ofensiva com 3 jogadores, né, o Romarinho, o Ederson e o Júnior Santos. O Ederson que fica mais confortável ali jogando entre os volantes, puxando marcação, né, para que os pontas tenham mais espaço. Nesse sistema do Rogério, quem se destacou foi o Júnior Santos, mais uma vez aí fazendo uma partida que lembrou um pouco os momentos do Fortaleza contra o Náutico, onde ele realmente se destacou. É um jogador implacável, de muita velocidade, tá em todos os cantos do campo. Se você assistir o jogo, você aí que está em casa assistir o jogo, você pode colocar os melhores momentos, você vai perceber que a todo tempo ele ataca pela direita, pela esquerda, dribla jogadores, cria jogadas. Então, assim, pra mim, por mais que não tenha sido um resultado positivo do Fortaleza, pra mim ele foi o melhor da partida. Tem uma jogada, inclusive, muito bonita, que ele vem costurando quase no meio campo. Sim. E ele finaliza muito bem, só que a bola passa rente à trave, está cruzada de esquerda. Ele mostra muito recurso. E é exatamente em relação a ele que a gente vai trazer aqui, porque ele é peça fundamental hoje no esquema do Rogério. O esquema do Rogério, hoje, ele não tem o trequartista ou fantasista, né, como se fala na Itália, que é o camisa 10. Então você precisa ter um trabalho dos pontas, essas infiltrações dos pontos você precisa ter. Ele tentou com o Romarinho, né, no primeiro tempo, tentou com o Júnior Santos, que estava dando resultados, estava criando jogadas. Depois de um tempo, substituiu o Romarinho pelo Edinho, né? E colocou o Marlon também no lugar do Romero para tentar ter um ganho ofensivo, uma eficácia ofensiva maior, e funcionava da seguinte forma: o Júnior revezava com o Ederson, né? Trocando de posição, trocava de posição também com o Edinho em muitos momentos, e aí ele fazia a ponta e o Edinho fazia o meio. Quando não era o Edinho, ele fazia isso pela esquerda junto com o Marlon. Então ele fazia a ponta esquerda e o Marlon infiltrava por dentro. Tem inclusive 3 lances onde ele vai pela ponta e arma a jogada para o Edinho na direita, arma a jogada para o Marlon na esquerda e posteriormente para o Gabriel Dias na direita, né? E o que demonstra realmente a versatilidade do jogador na partida. Dadas as proporções, quem fazia muito isso era o Guerreiro no Corinthians, né? Sim. Ele abria nas pontas para fazer a jogada e vinha a infiltração do outro lado. Com certeza. Eu quero a opinião do nosso polêmico Marreco em relação ao Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele parece ser um cara, desde a época de profissional, antes de ser treinador, muito convicto nas suas ideias, no que ele pensa sobre futebol, no que ele entende sobre futebol. Sempre foi um jogador que teve opinião, que se manifestou quando achou necessário. E como técnico, acho que ele segue a mesma linha. Um treinador que
parece gostar do futebol bem jogado, bem vistoso, por mais que algumas vezes não seja possível e é normal, em decorrência de um começo de campeonato, jogadores novos, muitos jogadores saíram, muitos jogadores chegando. Mas eu vejo virtudes no trabalho do Rogério. Como o próprio Zé falou, ele sempre busca um modelo de jogo interessante, com versatilidade e opções. Creio que ele está num caminho bom para, assim, muito novo ainda, né, na função de técnico, mas de chegar, quem sabe, entre os grandes, né? Lembrando que o Fortaleza ele tem hoje uma briga na volância que ela é notória. O Rogério ele tem muitos jogadores para compor a volância. Ele tem o Felipe, o Paulo Roberto, o Gabriel Dias, né, o Romero. São muitos jogadores que podem fazer essa função, mas ele realmente não tem o jogador da criação. E sem o jogador da criação, né, ele perde aquela experiência do jogador de segurar a bola, de saber o momento de dar aquele passe para quebrar a linha. E você enxerga isso no jogo do Fortaleza. O jogo do Fortaleza acontece pelos lados, você não tem criação no meio. Né? Você não é um tem... jogo extremamente rápido. Ele pega a bola e quer chegar na frente. Sim, não sim. tem aquela... Sim. É um futebol possante mesmo, é um Sim, contra-ataque isso. possante mesmo. Intenso. E aí o que acontece? O Rogério, em face disso, ele tem tentado algumas peças no mercado. Uma delas, como o Dudu mesmo falou, é o Bonanote, que é o argentino que joga na Universidade Católica, se eu não me engano. E o argentino, ele tem aí fez uma temporada passada, né, onde em 25 jogos ele marcou 8 gols e fez 2 assistências. Realmente, assistindo algumas partidas, né, alguns vídeos inclusive do argentino, ele tem essa qualidade de dar esse passe, sabe, esse último passe, pifar o atacante, para que ele fique de cara pro gol e finalize. Outro jogador que está aí na alça de mira do Fortaleza é o Dodô, que jogou na temporada passada, né, um jogador que é do Atlético Mineiro, um jogador jovem, talentoso, que fez uma Série B muito boa, era um dos destaques da Série B, está acostumado já com o sistema do Rogério, e o Fortaleza não desistiu. O Atlético Mineiro não sabe o que é que vai fazer com o jogador ainda, se vai vendê-lo para algum mercado europeu alternativo, né, leste europeu, por exemplo, ou se vai negociá-lo junto ao Fortaleza, que é realmente o clube que tem mais interesse no jogador. Falando um pouquinho do jogo ainda, queria destacar o gramado, né? Acho a gente criticou alguns aqui, acho que o gramado, pelo menos para quem estava assistindo, estava em dia, estava bem, e acho que proporcionou, ajudou a fazer essa partida agradável que a gente assistiu. Acho que o Botafogo jogou bem, o primeiro tempo principalmente, acho que o Botafogo sobrou um pouco em campo, e curiosamente o gol não veio no primeiro tempo, né? Apesar da boa partida que o Botafogo fez. Também não foi o Marco Aurélio que fez o gol, mas Para sua infelicidade, não foi Partida bem abaixo, por sinal, do Marco Aurélio. Também achei que ele fez uma partida abaixo, mas acho que o fato dele ficar, por exemplo, o jogo inteiro, se não me engano, ou foi até muito próximo do final, mas eu creio que tenha jogado o jogo inteiro, mostra a confiança que o treinador Claro. e os atletas têm nele, e o entendimento de correr por ele. Sim. Tem muito no Botafogo. Eu acho que no segundo tempo o Fortaleza melhorou bastante. As jogadas pelas pontas surtiram muito mais efeito e acho que podia ter inclusive aberto o placar, já que o Botafogo não conseguiu no primeiro tempo fazer gols. Mas no final a falta cobrada e aí a falha do Boeck, né, que espalma aquela bola para frente. Que é como a gente costuma dizer, bateu roupa, né? Bateu roupa pro meio da área, não conseguiu encaixar. Realmente não foi uma bola forte, foi uma bola difícil, mas se ele conseguisse espalmar para o lado, né, acho que não teria sido o gol, e aí veio o gol do Belo. E o Marcos Aurélio, só para confirmar a informação, jogou o jogo inteiro, tá? Ele nem foi substituído. Esse time do Botafogo, ele começou num 4-4-2, né, tendo o Nando como um fator de perigo para a defesa do Fortaleza. Teve 3 bolas aéreas, se eu não me engano, que ele realmente incomodou ali, né, a defesa do Fortaleza. E tem um jogador nesse time que não é o Marcos Aurélio, mas é o lateral esquerdo, o Fábio Alves, que para mim fez uma excelente partida pelo Botafogo. É um jogador que é um homem da bola parada no Botafogo, ele bate escanteios, ele bate faltas, inclusive a falta do gol é ele que bate, né? E que acaba originando o gol do Paulo René, que entra no segundo tempo no lugar do Nando. E inclusive é um jogador que entrou só para fazer o gol, né?
é aquele dedo do técnico milagroso que acaba salvando a partida, sendo que o Fortaleza agrediu muito mais o adversário no segundo tempo, né? As chances foram muito claras. E aí a gente destaca o trabalho do goleiro Saulo, que no campeonato paraibano, né, contra o Campinense na última partida, fez uma partida primorosa, salvou o time em muitas oportunidades. O Botafogo realmente não jogou bem naquele jogo. E é um destaque também da competição. No próprio primeiro tempo, apesar do domínio do Botafogo, na minha visão, acho que a grande chance é do Fortaleza numa cabeçada de escanteio, que o Saulo faz uma defesa. Ele faz um milagre. Faz uma defesa espetacular. A bola indo pro chão, ele consegue dar aquele tapinha. Então acho que é um destaque também bem dado o Saulo. Eu quero aproveitar aqui, pessoal, a audiência dos torcedores do Fortaleza. O Fortaleza agora está estampando na sua camisa um novo patrocinador, que é um site de apostas esportivas. E eu quero aproveitar você, torcedor do Fortaleza, que tem um vídeo nosso, que é o Extracampo, que foi com o Ricardo Maracajá, um especialista em gestão esportiva. Ele é advogado, especialista também em direito esportivo, e a gente destrinchou com o nosso glorioso Zé Mauro uma entrevista muito bacana sobre essa inserção dos possíveis patrocinadores desses sites de apostas esportivas no futebol brasileiro. Foi regulamentado, Zé, acho que você pode explicar um pouco melhor, assim, brevemente, para a audiência do Fortaleza. Eu acho que tem muita gente interessada em saber a que ponto isso pode chegar de rentabilidade para os clubes brasileiros. E o Fortaleza inicia essa jornada, foi o primeiro time do Brasil a estampar um site de apostas. Bom, trata-se da lei, né, que autoriza aí a atuação das empresas de apostas esportivas no mercado nacional. E isso inclui o mercado do futebol. Na Europa a gente acompanha e isso é a coisa mais comum do mundo. Inclusive eles já estão em outra fase, né? Que é uma bem fase mais avançada. Exatamente, bem mais avançados. Praticamente todos os campeonatos europeus têm patrocínios de empresas de aposta, né? Quem assiste aí a Premier League vai lembrar de alguns times que são patrocinados por empresas de aposta. O próprio Real Madrid, né? A La Liga é recheada de times que são patrocinados pelas empresas de apostas. Então, se você se interessa pelo tema, né, confere lá o vídeo, a gente vai deixar aqui nos destaques para vocês. É um vídeo realmente muito bom e foi um trabalho que eu adorei fazer. Só pontuando aqui, aproveitando a galera do Fortaleza que está aí, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a Mauro me mostrou uma camisa do goleiro, né? Que tem detalhes que lembra um pouco a camisa da Croácia, né? Uma estampa aí em cima que lembra um pouco a camisa da Croácia. Que camisa linda! Que realmente. Camisa linda! Sensacional! Eu mesmo vou procurar aqui com o Dudu, ver quanto é que tá essa camisa aí, porque... Dudu, manda uma pra gente aí, Dudu, pra gente estampar aqui e mostrar pro pessoal. Faz essa graça aí pra gente. Dá essa força aí, bora Leão! E só finalizando aqui o assunto Fortaleza, né? A gente falou da estreia do Romero, mas também teve a estreia do Quinteiro, e que foi muito bem, né? O zagueiro colombiano aí, que atuou, né, junto ao Roger Carvalho, e teve uma atuação boa, né? O Fortaleza que apresenta um sistema defensivo que pelo meio não sofre infiltrações, é impressionante, pelo meio não sofre infiltrações. Você vê os times chutando de fora da área, cruzando bolas, mas chances pelo meio da defesa não acontecem. Tá bem fechadinho, né? É. Agora eu tô aqui numa dúvida para seguir a pauta. Porque aqui no meu roteiro, que a equipe produziu, tá o Bavi. Vocês querem falar do Bavi agora ou quer deixar para o final? Acho que podemos falar do Bavi, não tem problema. Então vamos de Bavi? Vamos de Bavi. Vamos de Bavi, que foi 1-1 na Arena Fonte Nova, infelizmente com torcida única. E apesar disso, uma Fonte Nova lotada, 43 mil pessoas no estádio, uma renda de mais de R$1 milhão. O Bahia dominou o primeiro tempo, mas o placar foi 1-1. O que é que aconteceu com esse jogo? Como você bem disse aí, o Bahia teve uma superioridade incrível no primeiro tempo, chegou até a surpreender. O próprio Anderson Moreira, na coletiva, falou que estranho foi o primeiro tempo, não o segundo, porque não é normal em um clássico tão disputado como sempre é o Bavi, independente de quem está na Série A, quem está na Série B, na Série C, não importa, sempre é um jogo muito difícil, com raríssimas exceções. E realmente, no primeiro tempo, o Bahia sobrou. Assim, poderia ter saído para o intervalo tranquilamente com 3 gols, pelo menos, assim, bem... sem pegar o de Moisés e o de Rogério, 3 gols tranquilos. Fora as chances e volume de jogo, né? Fora isso. Mas não fez. E não fazendo, no segundo tempo, proporcionou vitória à reação. Talvez se tivesse saído com uma derrota mais acachapante no primeiro tempo, o time do Vitória não teria esse vigor como teve
para voltar com vontade para a partida. E foi o que aconteceu. Não se sabe em questões físicas se um time está à frente do outro. Algumas pessoas cogitaram essa hipótese do Vitória estar mais preparado do que o Bahia, mas acho que não. Acho que se tiver uma diferença de um jogador ou outro, uma coisa mínima, acho que não foi essa a questão. Acho sim que o Vitória voltou mais ligado mesmo e o Bahia mais desligado no começo do segundo tempo e acabou sofrendo o empate. Fuxihara a felicidade do Matheus Rocha, primeiro jogo dele, né, no Vitória. Ele estreou nesse Bavi. Estreou no Bavi já. Primeiro gol com um profissional. Imagina, o cara fez o primeiro gol como profissional. Ele foi regularizado 2 dias antes. Imagina. Às vésperas, E o cara né? faz um gol na gaveta, em plena Fonte Nova, com 43 mil pessoas, um silêncio absurdo no estádio. Já chegou metendo gol, né? Como diria Vinícius. Metendo gol. Mas assim, eu quero destacar nesse jogo, muito importante, algumas situações onde o Bahia poderia ter feito uma opção melhor, vamos assim dizer. Os jogadores preferiram chutar o gol ou se precipitaram em passes, que eu acho que faltou um pouquinho de maturidade ali no momento de decidir. Não sei se é uma ansiedade. O próprio chute do Rogério fala muito disso, né? Ele pega uma bola de primeira, tudo bem pegar de primeira, mas assim, já discutiu isso, ele deveria ter batido cruzado, ou que o goleiro defendesse. Até porque o goleiro estava indo para a posição, chutava no contrapé do goleiro, né? Mas você vê que pelo nervosismo ele quis resolver logo a jogada, foi o que pareceu. Então, em alguns momentos, acho que faltou um pouco de maturidade para resolver o jogo. E isso é o famoso que clássico se decide nos detalhes, né? Com certeza. Sempre é assim, raras exceções, como você mesmo disse, de um clássico ter uma disparidade absurda, inclusive no próprio resultado. Eu acho que esse Bavi ficou muito no detalhe, vocês concordam? Eu queria elogiar o Vitória de verdade. Acho que o Vitória entrou do jeito que ele devia ter entrado realmente. Não vejo muita saída para o Vitória hoje, de tentar jogar de igual para igual, de sair para o jogo. Talvez o que faltou foi essa transição ofensiva, né? Na hora de sair rápido no contra-ataque não houve. E no segundo tempo mostrou que é possível. Apesar do Bahia ter realmente parecido ter baixado a guarda, não sei se por questões físicas ou psicológicas, mas o fato é que baixou. Mas o Vitória aproveitou muito bem isso. O Vitória, por alguns momentos no segundo tempo, realmente se impôs, né? Então ele se fechou rápido, se fechou certinho na defesa e saiu rápido para o ataque por algumas vezes no segundo tempo. E eu acho que se a torcida do Vitória abraçar essa ideia, pode dar bons frutos. Eu acho que isso foi um trabalho exaustivo feito pelo Marcelo Chamusca, que enalteceu muito a equipe do Bahia na coletiva, tecnicamente. Falou inclusive do banco de reservas do Bahia, né? Isso, perfeitamente. E tipo assim, é um fato, entendeu? A torcida do Vitória, eu acho que tem que entender que isso é um fato e abraçar essa ideia, jogar junto com o time. Aceitar as limitações do time. Sem parar de cobrar Sim. quem deve ser cobrado, que é lá em cima, que é melhores peças para que o Chamusca desenvolva um trabalho melhor. Se você quer que o seu time jogue de igual para igual, quer como deve ser, quer como o clássico, né, um Bavi deve ser, acho que as cobranças não devem parar, mas devem ser direcionadas para a parte correta. E esse é um parênteses aí, né? Hoje a gente chega com a notícia de que o Vitória está negociando com o Neto Baiano, né? Com todo respeito ao atleta, claro. Não é uma confirmação, mas, assim, ao meu ver, não é o caminho. Você trazer um cara que já está com uma certa idade avançada. Mas, enfim, é um ídolo recente do clube. Isso, né? eu acho que animicamente, ele participando, por exemplo, o Lancerato não está atualmente em boa fase, mas já mostrou que pode ser útil e pode fazer gols importantes. Então, se o Neto chega ali para dar essa cancha, para acalmar o garoto e dizer, não, que é Vitória, ele entende como é o Vitória, ele entende como é a rivalidade. Eu acho que o Vitória está apostando nisso na contratação do Neto Baiano. Acho que é muito mais uma contratação nesse quesito do que uma contratação tecnicamente falando, né? Mas pra mim soa um pouco como desespero. Eu acho que não deveria, poderia se contratar um outro jogador com outro perfil que fosse agregar muito mais ao time do que simplesmente contratar um cara porque ele, sei lá, tem identificação. Inclusive eu conheço muitos torcedores do Vitória que são contra, apesar de todo esse histórico de Neto Baiano positivo, mas também a gente sabe que conhece o Neto Baiano, que ele não é um cara fácil. Eu conheço assim vários torcedores, não é um nem dois, que não querem a volta do Neto Baiano, mas me parece que já está sacramentado, né? Vazou até foto dele no Barradão hoje, nas redes sociais, então acho que não vai ter outro caminho a não ser aceitar essa contratação. Zé, o que você acha do Neto Baiano? Eu acho que é um jogador que, quando teve a oportunidade no time, né, realmente vestiu a camisa como uma segunda pele, né? E assim,
eu conheço torcedores do Bahia que odeiam o Neto Baiano, né, de todas as formas, só falar o nome dele me incomoda. Então, assim, é realmente um símbolo, é uma contratação que ela tem um poder realmente anímico, como o Yuri falou. Eu acho que isso é muito importante, né, porque é um atleta que é ídolo, né, é um atleta que não está na melhor fase da carreira, tudo bem, mas que pode entrar, de repente, trazer o torcedor um pouco mais próximo do time, sabe? De torcedor apoiar um pouco mais, torcedor confiar, entendeu? Porque é o cara que vai chegar e vai dar a cara a tapa, vai tomar a responsabilidade ali por algumas situações onde meninos, garotos que estão no time do Vitória hoje não vão conseguir fazer. Eu acho que sem jogar ele pode ajudar já muito a Vitória. Já no grupo, né? Já perguntar, vocês acham que ele joga? É aí o meu ponto. Eu acho que sem jogar, sem contar a parte de jogar, ele jogando, eu ainda acho que ele vai achar seus golzinhos. Mas mesmo sem jogar, eu acho que ele já dá muito. Eu acho que o grupo do Vitória é muito jovem. E ainda que seja jovens, formados na categoria de base do clube, não tem a identificação que o Neto Baiano tem, a questão provocativa, tudo Tem essa referência, né? Tudo que engloba a rivalidade, eu acho que ele traz. Poderia ter outros jogadores? Poderiam ter outros jogadores que, inclusive, tecnicamente, poderiam dar um retorno melhor e ter uma certa identificação. Sim. Mas entra na questão também de quero pagar, quer vir. Questão orçamentária, né? Isso. Não se sabe, pode ter sido um bom negócio pro Vitória também. Eu acredito que sim, né? O Baiano não está naquela fase primordial. Tá com 36 anos já, né? É. Como o Yuri falou, se você analisa o elenco do Vitória hoje, é recheado de garotos. E assim, o torcedor do Vitória hoje, se você perguntar a ele, o jogador de destaque do time, né, que o Luan já não está mais jogando, né, vai ficar um tempo parado, mas assim, aquele jogador que você fala, pô, esse é o ídolo do meu time, né? Esse é o cara do time. Hoje não tem. Hoje não tem. O próprio torcedor do Vitória hoje, ele fica perdido em relação a isso. Eu tenho um grande amigo, um abraço para Alisson aí. Grande Alisson. Eu converso muito com ele e ele me dizia no início da temporada que tinham 3 jogadores muito bons, que era o Lucas Ribeiro, vendido, o Luan, machucado por 6 meses, Gomes. E o Léo Gomes, que entrou na briga com o Vitória. O Léo Gomes está no embrólio judicial, na realidade. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas para entrar nisso, muito provavelmente ele não joga mais pelo Vitória. Mas seria a melhor opção pro setor. Tecnicamente falando, sim. Eu também acho. Aí vai ficar nesse embrólio, né? Você vai voltar a utilizar o jogador, você vai continuar deixando ele de canto. Eu não sou apresentador, né? Que a gente gosta de fazer essa piada. Agora fazer Mas essa já que você piada. tocou nesse assunto, Zé, me diga uma coisa. Você acha, na sua opinião, que até por isso, jogadores jovens, muitos jogadores fazendo o primeiro Bavi profissional, mesmo que são da base, já jogaram Bavi na base, mas profissionalmente, jogadores que chegaram de outros times também. Você acha que esses jogadores sentiram um pouco no primeiro tempo e talvez por isso a supremacia tão forte do Bahia no primeiro tempo? Bom, Marcos, eu acredito que os garotos do Vitória, né, que é um time na sua maioria formado por garotos, não tremeu, né? Se era isso que você queria saber. Porque, para mim, o Marcelo Chamusca, como o Yuri pontuou, ele fez o que ele poderia ter feito, né? Ele observou o elenco dele e, dentro das limitações, ele entendeu que o Bahia, tecnicamente superior, inclusive a gente percebeu isso no primeiro tempo, o nível técnico, o abismo técnico entre as equipes era notório, né? E o Vitória tentou, a todo custo, com os seus garotos, né, parar o Bahia. E uma das alternativas foi uma linha de 5, coisa que a gente não vê habitualmente no futebol brasileiro, mas que o Chamusca trouxe para o Vitória. Uma linha de 5 onde o Jefferson fechava pela esquerda. A gente até conversava aqui nas nossas reuniões, né, que o problema do Vitória tem sido esse na temporada, por onde joga o Arroio, né, ou o Bruno Bispo, que tem sido improvisado em alguns jogos do Baiano. E é o flanco ali onde surgem as maiores oportunidades dos outros times. Inclusive o gol do Bahia, né, o gol do Gilberto, o golaço do Gilberto, para mim foi o gol da rodada, né, dessa terceira rodada da Copa do Nordeste. E o Marcelo Chamusca tentou entender as fraquezas do seu time e utilizar as suas peças de uma forma mais conveniente. Para mim, o único erro, que não é bem um erro na realidade, é a ausência de outra peça que atuasse naquela posição, é iniciar a partida com o número 5 do Vitória, se não me engano, o Wesley Dias, que para mim fez uma partida sofrível no primeiro tempo, foi o pior jogador do primeiro tempo. Tanto que foi substituído no intervalo. Né? Exatamente, e o Rodrigo Andrade entrou bem. E trouxe todo o vigor físico que o Vitória precisava para ter transições ofensivas. Óbvio que isso também tem a ver com o declínio do Bahia, né, no segundo tempo.
mas o Rodrigo Andrade realmente acrescentou. Além disso, é importante destacar também que nessa posição poderia ser o Ebert, que estava de férias, né, até o dia 4, é o dia que a gente está gravando esse vídeo, inclusive. E para mim oferece muito mais do que o Wesley Dias, né, e é um garoto aí que tem que ser testado pelo Chamusca. Continuando a falar do Chamusca, para mim esse embate entre Bahia e Vitória, que foi o primeiro Bavi do ano, passa muito pelos treinadores, né? Eu acredito que o Anderson tenha muita culpa pela derrota moral, né? Pelo empate que a torcida do Bahia entendeu como uma derrota moral, né? Já que o Bahia é um time tecnicamente melhor que o Vitória. Para as torcidas, basicamente, foi uma derrota do Bahia e um triunfo do Vitória. Sim. Pela expectativa do jogo. Com certeza. Pelo que o jogo foi. Com certeza. Então, assim, para mim, o Chamusca entende melhor o seu elenco, as limitações do seu elenco, reconhece que o adversário é melhor e faz uma partida com mais humildade. E o Anderson se perde nas substituições, no meu entendimento, né? Óbvio que tem uma influência também da torcida, pedindo a entrada do Fernandão, e ele acaba cedendo, né? esse lado emocional do torcedor, ele acaba fraquejando quanto ao lado emocional do torcedor, demonstra até a ausência de personalidade nesse momento. Ele falou sobre isso na coletiva, não sei se vocês viram essa parte, que ele fala, que o repórter indagou ele sobre isso, se era o momento certo de colocar Fernandão, aí a resposta dele foi o seguinte, abre aspas para o Anderson, né? Quando eu coloquei, vocês reclamam. Se eu não tivesse colocado, vocês iam reclamar porque eu não coloquei. Não, mas aí tá tudo errado. Pô. Aí. Tem que Eu acho que ele não tem que colocar um jogador já pensando no que vão dizer. Ele tem que pensar no jogo. Essa resposta dele deixa muito claro que ele não sabia o que ele estava fazendo. Isso, eu também concordo. Então, assim, no momento que ele coloca Fernandão, um jogador que está vindo do mundo árabe, que precisa de um tempo para poder consolidar a parte física, né? E realmente se apresentar para a torcida do Bahia de uma maneira digna. Porque, querendo ou não, você coloca o jogador na frente das trincheiras ali. Isso. Imagine que o Fernandão entra e faz uma partida deplorável. Tudo bem que ele tem muito saldo com a torcida do Bahia, mas você acaba prejudicando o próprio jogador, né? E por uma decisão completamente movida por influências emocionais. Porque assim, o próprio Fernandão, ao chegar ele na entrevista, a gente acompanhou, ele disse que precisava para começar a treinar com o grupo 2 semanas. Pois é. Isso saiu da boca do Fernandão. Pois é. E aí, de repente, ele está relacionado para o Bavi e aquela coisa, se está no banco, a torcida vai pedir. Assim, o erro foi ter colocado no banco. Eu também acho. Tocar nesse ponto que o Maio citou, quem deu o aval para o Fernandão ser relacionado é o maior culpado da história. Se foi a preparação física, tá errado a preparação física. Se veio de cima, tá errado quem deu essa ordem. Se veio do Anderson, o Anderson tá errado. Se veio do Fernandão, o Fernandão tá errado. E se foi um conjunto de... Foram uma conjuntura, né? Uma conjuntura de fatores. Todo mundo errou. Porque a torcida ia pedir o Fernandão. E... como ele bem falou na entrevista, se ele não bota o Fernandão, aí a torcida ia dizer que com o Fernandão podia ser diferente. Exatamente. Porque a torcida é isso. O Anderson tem que entender que ele tem que fazer, tem que ter a convicção do que ele tem que fazer, se é certo, se é errado. E não dizer que se não tivesse, ele ia ter que botar ou vice-versa. Sobre isso é uma opinião, tá? Não tenho nenhuma informação, zero informação, mas assim... eu acho que não partiu de Anderson, até pelas entrevistas que ele deu ao longo da semana, sempre puxando o freio de mão, assim... Não adianta pedir não adianta pedir no intervalo. Eu acho assim, sendo bem sincero, eu acho que houve um planejamento em cima de uma certa... talvez uma certa soberba, de assim, vamos estar vencendo o jogo lá pro final, não sei, talvez os 2-0, um placar favorável, a gente coloca Fernandão 10 minutos, a torcida vai ficar feliz, todo mundo ficar feliz. Eu acho que o Fernando foi o banco para isso. Eu não acho que em momento nenhum ele foi o banco para resolver o jogo. Eu acho que talvez tenha sido isso também, não tem informação, é um achismo. Pode ter sido até para promoção do jogo, para mostrar que o Fernando vai para o jogo, vai para o banco. Não foi para resolver o jogo assim, se tiver ruim eu vou colocar e ele vai resolver. Eu não acho que foi com essa intenção. Eu tenho uma posição que é a seguinte, eu concordo com toda essa questão da logística, né, da diretoria, da preparação física, até da equipe de marketing, se estiver envolvida nisso, eu acho que é um erro. Mas eu acredito que o treinador ele tem autonomia para mexer no time dele e assim, a decisão final, se o jogador entra ou não, é dele. E se ele, na coletiva,
joga para as outras pessoas, né? Ah, se eu não tivesse colocado, vocês iam falar. Se eu tivesse colocado, vocês também falam. Assim, demonstra para mim uma falta de, sabe, de segurança no que está fazendo. E vou além ainda, não é só uma questão emocional, não é só uma questão de pulso, é uma questão tática também, porque a partir do momento que o Fernandão entra com o Gilberto, a gente percebeu que o meio do campo do Bahia se tornou um clarão. Ninguém encostava mais em ninguém, o Gregory teve que se desdobrar, né, para poder encostar nos pontas e até nos atacantes. E quando ele conseguiu fazer isso, né, o Gregory era quem tomava essa iniciativa, o tempo inteiro era bola no Elber para ver se acontecia alguma coisa, o Nino também tentando correr de uma maneira assim desarrazoada, sabe, e prejudicou o time inteiro taticamente. Até porque, Zé, tocando nesse ponto aí, o Guilherme não existiu, né? E não só nesse jogo, em todos os jogos que o Guilherme participa, a participação dele é muito pouca, salvo aquela assistência para o Shailon. No momento foi um ato de técnica que a gente sabe que o Guilherme tem. Contra a Juazeirense, né? Mas ainda deve ser sopesado essa questão, né? Porque o adversário... Sim, sem dúvida. Mas assim, o Guilherme dá pouquíssimo retorno. Para mim o Shailon já faz por merecer. A gente sabe que essa posição provavelmente deve ficar com o Ramires quando voltar da... Com o Eric. Com o Eric, ele pediu Eric, Eric. Com o Eric quando voltar, mas acho que o Shailon já pede um lugarzinho aí do Guilherme nesse time titular. E aproveitar para fazer uma ressalva, eu vi muitas críticas ao Rogério e acho que são críticas injustas. Acho que o jogador de fato perdeu um gol, claro. Isso não tem como negar. Ele sabe, com certeza. Quando ele perde o gol, ele bate na bola mal, ele vai para debaixo da rede já pensando... E lá se lamenta. Dá para ver o semblante dele. E só que assim, eu proponho uma reflexãozinha básica, né? O Si, ele não entra no futebol, a gente sabe, mas se o Rogério faz aquele gol, ele se torna provavelmente o melhor jogador da partida. Eu também acho. Eu concordo com E você. eu ainda vou além, seguindo a mesma linha de pensamento sua, as duas chances que ele tem, além dessa que ele perde o gol, o Ronaldo Milagre. O Ronaldo e Milagre são Fora da sinônimos. área, No primeiro tempo, um chute muito bonito, né? De fora da área, queria no ângulo, o goleiro vai. E no segundo tempo, uma chapa linda também. Dois chutes Chapa muito bem no batidos. canto. Exatamente. se não fosse o Ronaldo, Participação Assim. ofensiva, participação defensiva. ou seja, criou no Marcando mínimo 3 lateral. chances claras de gol. Marcou lateral o jogo todo, correu bastante. Eu também concordo com o Yuri, a gente comentou isso nos bastidores aqui. Eu acho que é complicado, início de temporada, tudo bem que é um clássico, é óbvio que você tem que avaliar o jogador em um momento decisivo, falhou, tudo bem, mas eu não acho que seja momento de crucificar nenhum jogador, sabe? Eu acho que é o momento do Bahia refletir sim, né? Ver os erros, né? Repensar algumas questões, por exemplo, abertura dos laterais, funcionando como se fossem pontas, eu acho que talvez na Série A não vai funcionar contra alguns times, deixa muitos espaços ali, e times que realmente têm uma capacidade técnica maior que o Vitória vão se aproveitar muito bem disso, entendeu? Então eu acho que o Anderson já tem que começar a repensar em alguns pontos. Pegando o gancho do que o Yuri falou de que o Cino joga bola, realmente o Cino joga bola. Eu vou fazer um pouco do papel de advogado do diabo aqui agora, né? Brincadeiras à parte, claro. O Anderson também, assim, na minha opinião, ele não foi tão mal no jogo. Por que eu falo isso? Se o Bahia faz 2, 3 gols no primeiro tempo, Anderson é um deus. meu Deus, porque o Bahia assim, Criou pra isso. acabou com o Vitória. O Bahia chegou pelo meio, o Bahia chegou pela lateral esquerda, o Bahia chegou pela lateral direita, cruzamento, E o chute de Vitória não longe, chegou vez nenhuma no infiltração. primeiro tempo. O Vitória não chutou Não a bola do chutou. gol no primeiro tempo. Então assim, poxa, tem um mérito do treinador. Também Assim, acho. Eu concordo entra nessa questão também, né? eu concordo muito com o que você falou, Marco. Eu acho que o que o Zé quis dizer, ele vai poder dizer melhor que eu. Acho que o que ele quis dizer é que quando precisou de intervenções ao longo da Isso. partida, Exatamente. Principalmente no segundo Ele tempo. foi infeliz nas mudanças. As mexidas foram equivocadas. você desce pro Ele intervalo foi feliz e nas tem uma mudanças. conversa com o treinador. Aí seu time volta pior. Realmente. Eu acho, E vamos- resumindo o que vocês falaram, eu acho exatamente o quê? Teve uma expectativa, que é o que o Marcos falou, do resultado. O Bahia, eu acho que estava esperando por um resultado. Já no primeiro tempo, Anderson montou o time para isso. O time criou chances para isso, mas a bola não entrou. Entrou uma. Sim. Então, como só fez 1-0, e ele foi para o intervalo, e aí começa a entrar essa questão dos erros do Anderson. E Mas a postura do Vitória também. Mas assim, é o que ele disse, e o que o Marcos também, eu vou reiterar nisso. Anderson montou o time do Bahia para criar muitas chances e fazer gols.
os jogadores erraram as finalizações. Chances foram criadas. Claro. Isso tem mérito de Henderson. Eu acho que se a gente espelhar as substituições entre os dois técnicos, o Chamusca mexeu melhor. Pra Muito. mim. Eu Muito acho que melhor. muito melhor. E E assim, assim- em conta que ele tem um elenco pior. Sim. Ele leu melhor o jogo, né? Você acabou de falar, ele tira o camisa 5 que não vinha fazendo um bom jogo, Wesley bota o Rodrigo Dias. Andrade para ter uma saída com mais força, e é o que acontece de fato em campo. O Vitória começa a sair mais forte, com mais o Rodrigo Andrade tem bolas que ele pega na ponta, porque dado o pulmão que ele tem, Ele poupou muito o time. isso, perfeito. Enquanto o Henderson, ele bota o Fernando, ele insiste com o Guilherme até o final, que não fez partida Coloca insossa. o Elber, que não estava jogando bem. E foi vaiado antes de entrar. Tudo bem que o Elber foi por uma Isso, questão, isso. foi por uma questão de contusão do Arthur também. Ele quis manter a mesma pegada, né? De Isso. jogador veloz. Trocar 6 por meia dúzia, mais ou menos. O Arthur fez muita falta, inclusive, quando Muito. saiu do jogo também. Arthur é o diferencial técnico do Bahia, ofensivamente, assim, junto com o Gilberto. É o que faz a diferença, quebra a linha, parte pra cima. Fez uma jogada linda, assim, fora a assistência pro gol de bicicleta do Gilberto. No segundo tempo, ele dá um corte no zagueiro pelo lado direito, que é o forte dele. Puxa para a esquerda e a bola vai um foguete no gol. O Ronaldo espalma, a bola bate na trave e sai pela lateral. Arthur, assim, vai ser um atacante tanto para o país. Né? É O uma... Ronaldo, que sem dúvida, acho que deve ser unanimidade. Melhor da partida. O melhor da O partida. nome do jogo. Salvo. Vamos passar aqui de jogo. Vamos para Confiança e Sergipe. 1-0 Confiança. E aí, tem destaque? Clássico também, né? Clássico sergipano, né? Clássico sergipano. Apesar de que o público foi bem abaixo, né? É. Não. Se você pegar em comparação ao Bavi, 40 mil pessoas, não dá para comparar. Mas ainda assim, a expectativa de público poderia ser melhor. Eu queria destacar aí o Júnior Timbó, que fez mais um gol na competição, né? E considerando que por Confiança tem limitações técnicas, ele aparece aí como jogador que tem 2 gols na competição, né? Num time que não é tão capacitado tecnicamente, né? E isso é importante para o jogador. Em relação ao Sergipe, tem que ser destacado mais uma vez a fragilidade defensiva. E vou além, a fragilidade ofensiva, a criação do Sergipe realmente não funciona, independente do adversário que ele enfrente. Tem que ser destacado que o Sergipe tem 0 pontos, né? É realmente uma situação assim que é muito complicado para o torcedor do time colorado, porque é uma situação de não consegue nem empatar no jogo. Vencer, então, tá passando longe. Fez um gol e tomou 5. E já é a segunda derrota para o Confiança também, né? No estadual também perdeu para o Confiança. Foi um jogo assim que, no meu ponto de vista, não teve muita qualidade técnica, apesar de muita entrega, né? Deu para perceber que os jogadores estavam realmente querendo a fim de jogo, pilhados, jogando. Agora, não teve assim uma qualidade, um primor técnico. Basicamente, se você pegar e olhar os melhores momentos do jogo, só jogadas de lateral, bola cruzada para a área de um lado, bola cruzada para a área do outro, bola que desvia e vai. Falha de finalização. Tem um lance, inclusive, que anula o gol, que são 2 bolas na trave, na cara do gol. É muito mais assim, até o próprio gol, o lateral, quando me faltou o nome dele agora, vai cruzar, a bola desvia no zagueiro do Sergipe, e só por isso que ela para no pé do Júnior Timbó, né? Porque não era para ele a bola, a bola era para a área. Sim. E aí ele domina, limpa o zagueiro e faz um belo gol. Mas assim, muita transpiração e pouca inspiração no jogo. Só diria que o Júnior Timbó, né, revelado pelo Vitória, chegou a jogar no clube. E acho que uma fagulha de qualidade na equipe do Confiança. E o Sergipe fica complicado porque o Confiança é um time bem frágil. E ele conseguiu essa vitória no Clássico. Então acho que o Sergipe fica complicado agora a classificação. Se tá complicado pro Sergipe, meus amigos, imagina pro Sampaio Corrêa, que tomou outra balaiada, uma balaiada dessa vez em casa. Tudo bem, mais um time da Série A, que é o CSA. E o nosso querido Yuri quase acertou, rapaz. Por um gol. Patrick Fabiano fez 2, diretamente do Kuwait. Quase, por um gol. Yuri não acertou o palpitaço, mas acertou o placar. 3-0, você falou, abre aspas, 3-0 com 3 gols do Patrick Fabiano. Eu fico triste com o Regis, né, que fez o primeiro gol, um golaço, uma Nossa cavadinha. Muito bom. Regis, Eu fiquei entre esse e do Gilberto para escolher para Foi o gol dividir da alguém rodada. nesse gol.
Regis que teve no Bahia, que foi pro São Paulo e teve problemas pessoais, Extracampo. Disciplinares. Nos dois clubes. E fiquei chateado com ele. Acho que quem tinha que fazer aquele gol ali, ele tinha que dar a cavadinha, pegar a bola e Parar esperar. na linha, né? Esperar o Patrick Fabiano. Faz sentido, não, faz sentido. Mas ele deu uma assistência pro Patrick Fabiano também. Não, mas não conta não. É o gol que tinha que ser. Pô, aí é complicado. O CSA, inclusive, passou, né, pelo o Bahia no grupo B. É o líder do grupo B. Agora, Bahia sendo o tem Ceará ainda joga, né? O Ceará pode passar. Primeira vitória do CSA na competição, né? Finalmente aí o CSA conseguiu chegar no resultado positivo. E pro Sampaio Corrêa, eu acho que fica... Mas essa primeira vitória, o torcedor da Bolívia vai me desculpar, mas vocês são os atuais campeões, mas esse time que o Sampaio tem hoje, eu não consigo ver uma peça no time que eu possa dizer que Vai pra algum lugar, né? O Maxwell Samurai, por todo o carisma. Que inclusive Pelo é carisma. que talvez. inclusive é jogador do CSA, inclusive. Ah, é? Quase teve uma lei do ex, acho que ele teve uma. Ele teve um lance, né, onde ele bate de bico. Agora, destacar desse jogo o Patrick Fabiano, né? Que é um jogador que, assim, um pouco desconhecido, porque fez nome na Arábia, né? Vários times, passou por vários times Não lá. exige o conhecimento. Não vamos saber dizer todos os times que ele passou, mas só um dado, fez 134 gols em 179 jogos, ou seja, é uma média muito, muito boa. Cristiano Patrick, o apelido dele É isso. Aquele que é conhecido como Habib aí tem 6 gols no ano. Chegou a jogar pela seleção do Timor-Leste também. Isso, ele é jogador atualmente da Mas, se não me seleção engano, timorense de futebol. Teve algum problema na documentação, se eu não me engano, ele e mais alguns jogadores brasileiros que já estavam por lá. Eu queria destacar também, eu falei do Regis aqui brincando, né, então de brincadeira, mas acho que o Regis já tinha jogado de meia algumas vezes, não só no São Paulo como aqui, e ele vem atuando nessa posição. E vem mostrando qualidade, né? Como ele já mostrou no São Paulo, no Bahia acho que nem tanto, né? Mas no São Paulo ele mostrou certa qualidade, tanto que foi usado como titular algumas vezes pelo meio, e ele vem atuando bem, já que na lateral também tem o Joás, que eu acho um jogador interessante, que surgiu no Náutico, e acho que aos poucos aí, essa vitória de 3-0, por mais que seja um Sampaio fraco, pode fazer o CSA respirar, né? Aliviar a primeira vitória. Tem mais tranquilidade para E trabalhar. trabalhar melhor. Só pra fazer um adendo para a torcida do CSA não me xingar depois aí, o Patrick Fabiano também está no topo da artilharia do Brasil, também tem 6 gols, junto com o Gilberto. E por último, mais uma vez falando do Sampaio Corrêa, realmente para vocês aí que são torcedores da Bolívia querida, né? Ver o seu time tomar bolas infiltradas e ter só 2 jogadores na linha defensiva correndo atrás da bola é realmente complicado. Não sei se foi o segundo ou o terceiro gol. Na verdade, eu vou corrigir, são os 3 gols, assim. Acho que é o segundo gol, só tinha jogador do CSA. Exatamente. E o goleiro, acho que eram 3 e o goleiro, assim, não tinha um jogador para correr, para marcar. Eu realmente não sei se tem algum problema lá de salário, porque assim, não tem a mínima organização. Não é possível que o técnico não enxergue isso. O grande problema é que você assiste o jogo e os melhores momentos e você vê que o Sampaio Corrêa joga com a linha adiantada. E aí eu te pergunto, como é que um time que tem problema defensivo joga com a linha defensiva adiantada ali do Sampaio Corrêa? É um dos problemas. É quase no meio campo. Quase no meio campo. Eu acho que eles não sabem que tem problema defensivo. Só tem essa explicação. É um jogo muito feio, muito, muito difícil de assistir. São muitos buracos em campo. Quando ataca um jogador. Isso. Quando ataca com um jogador. Quando defende também a bola vai nas costas e 2 acompanham. É aquela coisa, quando ataca com um e quando defende com 2. Cadê o resto? O resto é isso. Com todo respeito à Bolívia querida, que inclusive merece é atual. muito mais. Ele merece muito mais. Né? Tem o último caneco da Copa do Nordeste ficou por lá e a gente esperava um mínimo de futebol para o Sampaio Corrêa. Né? Um pontinho só por enquanto no campeonato. Do CSA Sampaio Corrêa a gente vai passar para o último jogo até então, porque ainda falta um jogo que não aconteceu entre Ceará. O melhor time da joga, né? A gente não vai poder falar. É aquela coisa, né? Se você dá essa deixa pro pessoal que tá em casa, eu acho que você tem que dizer qual que é o melhor time. Qual é o melhor É o time? time que tá embaixo na tabela. É o alto, né? Ninguém tem dúvida. CRB e Motoclube.
Bom, eu fico muito feliz para falar desse jogo, porque eu assumo que eu tenho me apegado ao CRB. Eu acho que é um time muito organizado taticamente. A gente sempre vem falando aqui. Nesse jogo, a gente teve até mais falhas defensivas do que o CRB costuma oferecer aos seus adversários. Mas tem uma participação aí no jogo que ela é quase que folclórica, que é o Zé Carlos, né, que é o ídolo da torcida regatiana, e que está voltando, e que marcou no seu segundo jogo, marcou o último gol da partida, apesar de não ter sido o melhor jogador da partida. Foi realmente o Vitor Rangel, que deu uma assistência e fez um gol. Né? No final, até quando o Zé Carlos entra, ele atua de ponta direita, né? O CRB adianta suas linhas, já que o Motoclube sai na frente com o gol do Márcio Diogo, que é outro destaque também, que vem fazendo gol de tudo quanto a gente na competição. É um dos artilheiros também da Copa do Nordeste. Tem 3 gols também. É o vice-artilheiro da Copa do Nordeste. O Zé Carlos, ele é daquele centroavante raiz que faz gol de qualquer jeito. Dessa vez foi de cintura. E ele faz gol. Ele faz Ele gol. faz gol. Como não importa. No CRB, então, Ele chegou a esse status de ídolo lá em 2016, quando ele fez na Série B 9 gols, até se contundir antes do jogo contra o Paysandu, no caso. E realmente muito legal a gente ver na Copa do Nordeste essas figuras, né? Que acabam se tornando ídolos dos times. Isso é muito legal. É muito bom, é muito bom. E tem muito isso aqui no Nordeste. Sim. Tem muito. O próprio Marcos Aurélio, que o rapazinho ali tanto ama. Que vai fazer 53 gols. No ano. Tem uma identificação Na enorme Copa com o do Botafogo. Copa do Só na Copa Nordeste. do Nordeste. Já que você deu a deixa, Zé, dá pra dizer já então que aquele empate lá na primeira rodada que a gente criticou tanto o Bahia não foi tão por acaso assim? Na realidade a gente criticou, mas a gente deixou muito claro da organização, né? Do Não, CRB. é isso, se era realmente uma organização do jogo ou era realmente uma organização do time? Ou seja, é replicado em outras partidas? Eu não vou só lhe dizer isso, eu acho que tem peças interessantes. Você tem o Zé Carlos, que tem toda essa questão da torcida, você tem o Vitor Rangel, você tem o Hugo Sanches, que é muito bom jogador, né, que atuou pela ponta direita, nesse jogo inclusive atuou pela ponta esquerda. Você tem um esquema que funciona no 4-4-2 defensivamente, que é muito bom. O próprio Bárbio tem entrado bem, né? O Bárbio tem entrado bem, Tem um técnico que conhece muito o Nordeste, que é o Roberto Fernandes. Sim. Né, que salvou o time ano passado do rebaixamento para a Série C. E o CRB vai dar trabalho. Toda rodada que a gente está aqui falando, a gente destaca o CRB. Como a gente sempre pontua, para mim o CRB e o Altos realmente são as surpresas da competição, né? E eu tô torcendo muito para que passem de fase, né? Assim, surpresas em relação aos favoritos, né? Óbvio que os favoritos sempre estão num patamar superior. Eu acho que pelo CRB, a gente até comenta aqui, eu acho que era esperado que ele vinha fazendo aquela marcação forte, né? Tinha enfrentado só times de Série A, e a gente queria ver até quando ele tivesse que propor o jogo, né? Que foi o caso desse jogo. Ele precisava propor o jogo, então ele não conseguia ficar atrás, né? Fazer aquela marcação forte e sair rápido. Tendo que propor o jogo, ele toma um gol logo no início do Márcio Diogo de contra-ataque, né? Que é clássico, quando você não está acostumado a propor o jogo, toma aquela bola nas costas rápido e toma um gol fulminante no jogo e muda todo o seu planejamento. Então eu esperava que o CRB tivesse essa dificuldade quando tivesse que enfrentar equipes que jogam fechadas, e foi o que aconteceu. Mas acho que até o próprio poder de reação da equipe, né? Chegando o empate, depois tomando um e fazendo de novo, empatando de novo o jogo, mostra que está no caminho, mas precisa se acostumar melhor a essa fase de ter que propor o jogo, né? Então, quando ele defrontar equipes menores, tem que trabalhar mais a bola e ficar mais ligado nas bolas nas E costas. demonstrou muita coragem também, porque você sai com um resultado negativo e no segundo tempo você adianta suas linhas e vamos tentar a qualquer custo, né, ganhar a partida. E isso é muito importante assim para o time do CRB. E o Motoclube? O Moto eu acho que faz uma partida boa. Eu não consigo também cobrar muito do Moto, não vejo assim, ainda pelo menos, jogadores de destaque. O Márcio Diogo. Além do Márcio Diogo. O Márcio Diogo com certeza, mas assim, acho que precisaria de mais, sabe? Claro. O algo mais. Por exemplo, em relação à rivalidade local, com o Sampaio Corrêa, eu vejo o Motoclube na frente. Disparado. Eu vejo um clube muito mais Muito organizado, né? Taticamente falando. Taticamente, muito mais organizado. Se lá tem vai ser até interessante, né? O Márcio Diogo contra o Samurai. O Max Samurai. Eu acho que o Max vai ter muito mais trabalho, né? Porque Vai mesmo. a defesa dele é um pouco mais desorganizada, o time todo, ele joga muito isolado. Então eu acho que o Motoclube eu não me empolgaria tanto, mas eu acho que tem times piores.
É isso, pessoal. Falta o jogo do Ceará contra o Altos. A gente não vai poder comentar. Então a gente quer agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Segue a gente no Instagram e no Twitter, Los Futebólicos. A gente está lá também. Participem das nossas redes sociais, comentem, se inscrevam no nosso canal. A sineta também, o sininho para você receber a notificação do nosso vídeo. Algum recado final de vocês? Eu queria fazer uma crítica, né? Aproveitando aí a deixa que você deu do jogo do Ceará. Eu queria dizer à torcida do Ceará que, assim, a gente tem um carinho por todas as equipes do Nordeste, a gente busca, né, falar de todas as equipes do Nordeste, todos os jogos, e a gente não vai poder fazer isso em relação ao Ceará por conta da organização da competição da Copa do Nordeste. O famoso calendário. Exatamente. A gente tem um cronograma aqui no canal, né, e o nosso cronograma não conseguiu se adaptar a essa rodada que vai ser praticamente emendada. A terceira rodada ela termina no sábado, né? E se inicia a quarta rodada no mesmo dia. Então a gente teve esse problema aí e não vai conseguir trazer para vocês os destaques do Ceará. E talvez, infelizmente, não vai ser a primeira vez, porque muito provavelmente na próxima rodada também teremos jogos espaçados. Então a gente já quer deixar vocês avisados em relação a isso. Vamos tentar juntar um combo dos jogos que vão acontecer no período do mesmo dia, né? No sábado e no domingo, e tentar fazer essa análise, mas sempre com o maior esforço possível para colocar todos os jogos possíveis para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e por favor, segue a gente lá no Instagram, no Twitter e se inscreve aqui no canal, beleza? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, comenta que não gostou, porque você não concorda com o Yuri. Enfim, mais uma vez, brigadão e tamo junto.